Muito bem, meus caros. Estamos aqui, então, para o segundo e último vídeo em que eu falo sobre a relação entre linguagem e ideologia. Bom, no vídeo anterior, nós vimos como as ideologias podem desligar a linguagem da realidade. Ou seja, nós vimos como as ideologias acabam asfixiando, acabam sufocando a linguagem. E claro, se a linguagem fica sufocada, então toda a cultura, todas as relações sociais também são sufocadas. Mas o que é que a gente pode fazer contra isso? Como é que a gente pode se contrapor a tudo isso? Não é um trabalho simples. Recuperar a ligação entre linguagem e realidade, ou seja, resgatar a realidade da deformação ideológica, exige um empenho constante. Exige que você investigue as deformações que a linguagem apresenta. Investigue como a relação entre linguagem e realidade se perdeu. E exige também que você tente reconstruir no seu texto, na sua linguagem do dia a dia, a experiência real da vida. E não ficar aí só repetindo discursinhos prontos. Mas para fazer isso, você precisa se opor às ideologias. E também se opor à deformação da realidade que é provocada pelo discurso da mídia em geral, pelo discurso da propaganda, pelo discurso também de muitos intelectuais. E para fazer isso, você precisa retornar às experiências reais. Você precisa limpar a linguagem da poluição ideológica e reconectar a linguagem ao que é real, ao que é concreto, ao que é verdadeiro. E claro que só existe um jeito de você começar a fazer isso, que é alimentar a sua desconfiança em relação à linguagem. Nós temos que desconfiar do que a gente lê na mídia, na propaganda, nos discursos dos intelectuais. Eu tenho certeza que quem viu o vídeo anterior, agora, toda vez que lê ou ouve a palavra consciência, bom, já acende um sinal vermelho na cabeça e a pessoa se pergunta, bom, o que esse cara está dizendo? De que consciência ele está falando? Essa desconfiança em relação aos usos da linguagem, ela é o nosso primeiro dever. O Eric Voegelin diz que tudo precisa ser visto como suspeito, que nós temos que investigar o sentido real de cada palavra, analisar os desvios semânticos, investigar o significado das palavras aí com base em diferentes textos e verificar se as palavras realmente remetem ao sentido original. E é claro que isso é muito difícil. Primeiro porque quem somos nós contra a mídia inteira? Quem somos nós contra tantos intelectuais famosos? O que o nosso discurso representa quando esses intelectuais dizem que eles são livres para usar as palavras como eles querem? Porque é o que eles dizem. Eles dizem que não há critérios históricos ou linguísticos para determinar como as palavras devem ser usadas. E que eles podem definir os sentidos das palavras de acordo com a própria vontade deles. Ou seja, eles são livres para criar e recriar segundas realidades. Vocês lembram do que eu falei no vídeo anterior sobre a segunda realidade. No fundo, como o Eric Voegelin diz muito bem, sempre que você usa palavras desvinculadas da realidade,
você está fazendo uma trapaça intelectual. E a trapaça, claro, resulta em mentira, resulta numa mentira constante. E, claro, é só por meio da mentira constante que a linguagem ideológica se mantém. Bom, mas como eu dizia, o nosso esforço precisa ser o de reconquistar a língua. Nós temos de penetrar essa linguagem falsa e, restaurando a linguagem, restaurar a própria realidade. O Eric Voegelin cita, inclusive, alguns escritores que lutaram contra a linguagem ideológica e trabalharam no sentido de fazer uma depuração crítica da linguagem. E um desses escritores foi o Karl Kraus. Kraus, K-R-A-U-S. Eu já falei aqui a respeito dele em outros vídeos. O Kraus foi um intelectual que nasceu no final do século XIX e viveu até 1936. Foi um ensaísta, foi dramaturgo, foi poeta. E ele percebeu como a decadência da linguagem estava deteriorando o ambiente social. E pressentiu que essa deterioração ia culminar na ascensão política de forças que não eram só hipócritas ou mentirosas, mas eram também desumanas. E o que ele pressentiu realmente aconteceu, com a ascensão do Partido Nacional Socialista na Alemanha. Bom, as armas que o Kraus usou durante cerca de 30, 40 anos para lutar contra a corrupção da linguagem foram duas: a polêmica e a sátira. E claro que para fazer isso ele dominava perfeitamente a língua alemã. Mas ele tinha outra qualidade. Ele sabia que a linguagem de uma pessoa expressa a sua personalidade inteira. De que a linguagem de uma pessoa expõe não só as dificuldades de raciocínio que ela tem, mas também os defeitos do caráter. Ou seja, para o Kraus, o homem inteiro pode ser encontrado no seu estilo de escrever, na estrutura das frases que ele constrói. E durante cerca de 30 anos, o Kraus escreveu praticamente sozinho uma publicação quinzenal chamada Die Fackel, traduzindo é A Tocha. Foram quase 1000 números dessa publicação. Nos 12 anos iniciais, ele até teve alguns colaboradores, mas depois ele escrevia tudo sozinho. Um gênio. Bom, para vocês terem uma ideia do nível das provocações e das polêmicas que ele produzia, já na primeira prestação de contas da revista, ele incluiu ali um relatório irônico, que mostra bem o perfil dele e a linha editorial que ele tinha escolhido. É um relatório muito simples, que diz assim: Cartas anônimas insultuosas, 236. Cartas anônimas ameaçadoras, 36, 37. Ataques físicos, 1. Ou seja, em poucos meses, a revista já tinha criado a maior confusão. O Kraus transformou a polêmica e a sátira em instrumentos para desviar as pessoas do que é superficial, do que é banal, para desviar a atenção das pessoas daqueles discursos dominados pela ideologia. A vida dele foi uma luta obsessiva no sentido de denunciar o perigo da transformação das palavras em chavões, para mostrar que a repetição dos chavões cria e fortalece a deturpação do significado original, verdadeiro das palavras. E que o uso das palavras deturpadas pela mídia, pela propaganda, pelos políticos, só tem uma consequência: a barbárie, a loucura, a injustiça.
É claro que ele ridicularizava os políticos, mas ele sabia que a esfera da política se resume a problemas superficiais e que a crise da sociedade está, de fato, numa região muito mais profunda, né? Está num mal-estar cultural, né? Num mal-estar espiritual. Era por saber disso que, na opinião dele, o grande perigo estava na mídia, estava na imprensa. E ele era muito claro, né? Ele não tinha medo de dizer que o que a sífilis poupou vai ser devastado pela imprensa. É uma frase dele. É por isso que, para o Krauss, fazer crítica da linguagem é necessariamente fazer crítica da imprensa. Para ele, a imprensa, os meios de comunicação, são mecanismos que induzem as pessoas a um uso instrumental da linguagem, um uso que destrói a capacidade de você conhecer e experimentar a realidade. O que, no último estágio, significa, é claro, a negação, né, não só da realidade, mas da própria humanidade. E por que negação da própria humanidade? Porque a linguagem ideológica produz um efeito sinistro, né? O real vai ficando invisível e vai sendo substituído pela segunda realidade, pela alienação. Então, para lutar contra os estereótipos, contra os chavões, contra as generalizações, o que ele fez? Bom, ele dizia: eu quero ensinar a ver abismos onde o que existe são só lugares comuns. E ele vai fazer isso de várias formas, né? Ele critica abertamente as hipocrisias morais, ele denuncia as mentiras, né, as falácias dos discursos que eram feitos aí, por exemplo, em defesa da Primeira Grande Guerra e depois em defesa do nacionalsocialismo. E ele ataca em todas as frentes. Ele faz crítica literária severa, ele mostra os absurdos dos jornais e também faz o que nós podemos chamar de glosa satírica. Como é que ele fazia isso? Bom, ele escolhia um texto da imprensa, um texto qualquer, né? Podia ser até um anúncio de jornal, e começava a desenvolver uma série de comentários a respeito desse texto. E num primeiro momento da leitura, você tem a impressão de que ele está incorporando as ideias daquele texto. Mas, de repente, ele vira o jogo e você percebe que o que ele estava fazendo era, na verdade, uma desmontagem do texto. Até que, então, ele passa a fazer a crítica aberta, sarcástica, né, do absurdo que o texto apresentava, né, do que o texto defendia. Ele fazia isso para obrigar os leitores a prestarem atenção na linguagem do texto que ele queria denunciar. E, como eu disse, qualquer assunto, qualquer formato de texto servia para ele. E ele sempre conseguia arrancar do texto todo um universo de consequências que denunciava a ideologia. Um dos problemas que sempre é colocado quando a gente fala a respeito da sátira é que esse gênero literário que usa aí a zombaria, a crítica mordaz, né, é que a sátira teria um interesse, um efeito datado, né? Ou seja, que passada a situação em que ela foi usada, ela perderia a força. Bom, é verdade, né? A sátira nasce de um problema local, de uma questão aparentemente circunstancial. Mas se você vai reler o Krauss, você vai ver que os textos dele continuam produzindo o mesmo efeito. Às vezes, uma crônica aparentemente inofensiva, né? Textos que parecem aí inócuos, podem ser indicadores importantes a respeito dos valores que estão aí em jogo numa sociedade. E o Krauss sabia
que fazer a crítica severa desses textos é criticar, é denunciar os absurdos que são aceitos como coisas normais. Na verdade, a gente tem que perceber o que o próprio Krauss dizia, né? Quer dizer, o estado em que nós vivemos é o verdadeiro apocalipse. É o apocalipse estável, ele fala. E realmente esse é o grande perigo, né? O que significa viver num apocalipse estável? Significa que nós aceitamos tudo como muito normal. E se nós aceitamos tudo como normal, bom, então é porque nós aceitamos todos os desvios da linguagem. E pior, aceitamos tudo sem indignação. Aceitamos tudo sem crítica. Mas o nosso trabalho é o caminho seguido pelo Krauss. É o caminho para romper com a linguagem ideológica. É o caminho de se espantar com as mínimas coisas. É o caminho de ser um servidor da palavra. O Krauss dizia, com grande sarcasmo, que um caixeiro, um vendedor ambulante, um jornalista, bom, eles são mestres da palavra, né? Mas eu não, o Krauss não. Eu sou só um servidor da palavra, ele dizia. Muito bem, mas a gente precisa voltar um pouquinho ao Erich Voegelin. Ele dizia que, apesar do terrorismo intelectual exercido aí pela mídia, pelos intelectuais, pelos departamentos das universidades, pelas editoras, apesar de tudo isso, quando há liberdade de expressão, é possível a gente recuperar o contato com a realidade. É possível, inclusive, com a força do espírito, romper com o círculo intelectual dominante e arrancar as palavras do sentido esclerosado, embolorado, deturpado que a ideologia dá às palavras. É trabalhoso? É. Né? Mas vejam, se eu estou aqui conversando com vocês neste vídeo, então é porque ainda é possível fazer esse trabalho. Então vocês também podem fazer isso, né? Não tenham medo. Nós precisamos descobrir nas palavras, né, no discurso da mídia, no discurso dos políticos, na propaganda, em todos os meios, quais as partes da realidade que estão sendo suprimidas, que estão sendo substituídas por um sistema que é completamente falso. E como eu escrevi certa vez, o nosso melhor gesto de audácia, de coragem, é utilizar o verdadeiro nome das coisas. O verdadeiro nome. Usem o verdadeiro nome das coisas. Obriguem as palavras a dizer a verdade. A coragem linguística, meus caros, se tornou imprescindível nos dias de hoje. É isso. Até o nosso próximo vídeo e tudo de bom para vocês.